Então, olá, tudo bem? Tudo bem? Sejam Estás boa? bem-vindos novamente. Cá estamos finalmente para mais um Ler Naturalmente, para mais uma Felizmente de obra que a regresso. gente leu. Esta obra Certo. demorou um bocadinho mais, não é? Mas eu acho que isso vamos conseguir explicar porquê também. Sim, eu também não, mas a mim aconteceu muita coisa a partir de setembro, tive muita coisa, muito ocupado, depois tive uma viagem ao México, 15 dias, depois tive a exposição das orquídeas, que me deu muito tempo, depois veio todo o Natal e mais não sei o quê, e então há alguns livros que têm que ser lidos com mais atenção. E eu acho que este livro E merecia é o caso. É. bastante atenção. E estamos a falar Eu também do fui A Sexta Extinção de. O teu de é igual ao meu. Elizabeth Desta vez é igual ao Colbert, meu. Elizabeth Kolberg, exatamente. Uma obra publicado pela que, Elsinore em Portugal. sim, foi publicada em Portugal em 2014 pela Elsinore e ganhou em 2015 o Pulitzer para as obras de não ficção. Uh, o que é que vistes mais então sobre a autora que tu dissestes? Eu fiz uma pesquisa pequenita, mas eu não encontrei grande informação, para além de que ela é uma jornalista americana, que ela, acho que ela até começou a trabalhar na Alemanha, depois é que ficou como redatora na New York Times e teve Sim. bastante tempo, acho que não sei se atualmente ainda continua. Teve vários, ela era jornalista e ensaísta, fez vários ensaios, sempre muito na vertente do ambiente e das alterações Sim, da climáticas e da ciência, influência do sim, homem, sim. da ciência. Ela, em Portugal, o primeiro livro que foi publicado, por acaso, foi este, A Sexta Extinção, que foi um livro que foi muito, até, eu não sabia, comentado pelo Bill Gates e pelo autor, que eu nunca sei dizer o nome desse autor, do Sapiens. Uhum. E depois há um livro que já andei a procurar as obras dela, e é um livro que eu gostei muito, que é, eu acho que é o último dela que não temos em Portugal, que é o Age for Hope, que é uma espécie de um dicionário para os termos e toda esta mudança climática, e deve ser engraçado esse dicionário. Fiquei com Uhum. muita curiosidade, tem muitas ilustrações. Também Ok. tem um livro mais recente que se chama Sobre um Céu Branco, esse Uhum. também está editado em Portugal. E foi isso, basicamente, que não existe muito da. Não encontrei, não perdi muito tempo, mas também não encontrei assim muita mais Sim. informação para além disto. E antes de falarmos do livro, gostaste ou não gostaste? É assim, é um livro, como tu disseste, que não é muito fácil, temos que perder algum tempo. Sim. E, Eu e pela primeira vez li um livro com o telemóvel ao lado porque ia buscando, ia vendo algumas coisas, alguns dos animais que ela falava, algumas das coisas certo, a gente não tinha, e o livro tem algumas gravuras, mas não tem muitas. E o Google serviu-me de muito nesta leitura, porque ajudava, não era, a compreender sim, sim. as coisas. O livro não é um livro basicamente muito científico, mas é um livro sobre ciência. Por É, isso geologia, tem muitas zonas onde ela vai. eu acho que devemos explicar um bocado como é que é o livro. O livro é dividido por vários capítulos. Cada capítulo foca-se numa espécie ou num acontecimento específico de extinção. Os Sim, primeiros são de extinções que já passaram ou de eventos que já se iniciaram, outros é o presente, e depois lá no fim tem um bocado, não é de futurologia, mas tenta sempre pensar muito como é que será que vai acontecer sim, no sim. futuro, em alguns capítulos. É. Eu confesso que quando li o primeiro capítulo, que é o dos anfíbios com aquele fungo, eu Sim, 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 fiquei sim. derrotada porque eu gosto muito de anfíbios e aquele capítulo deixou-me derrotada. Foi. O dos morcegos ah, também afetou um Olha, bocadinho. o primeiro capítulo, primeiro o prólogo é engraçado, porque ela fala um bocadinho sobre a criação da espécie humana, não é? E Certo, depois dá certo. ali um resumozinho das várias extinções que aconteceram ao longo dos tempos. Eu, estas coisas dos estudos, sou sempre um bocadinho cético,
com aquelas coisas que eles dizem, 50 milhões de anos, há 30 milhões de anos. Para mim é assim, pronto, as provas não são. E depois, Mas mas eu acho que este livro é interessante por causa disto, porque acho que ela consegue mostrar que, de facto, os estudos são o que são. sim, Ou sim, seja, sim, conforme sim. vai havendo mais Pois é, coisas, exatamente, era isso que eu vai ia se dizer. E tendo a partir de mais uma informação. espécie ou a partir de um assunto, ela vai focar várias coisas e vai-nos explicar. O que eu acho é que os vários capítulos estão muito, muito bem explicados. Eu fiz aqui um resumozinho só dos temas dos vários capítulos, se calhar podemos ir por aí. Então, o primeiro é sobre a extinção das rãs douradas, e foi num sítio onde eu já estive, no Val d'Anton, A sério, sim, sim, no Panamá. que giro. Eu estive aí por causa das orquídeas, porque existe lá uma associação que até que eu sigo no Facebook, que chama-se Aprovaca. Não tem nada a ver com as vacas, Sim, mas a Aprovaca é a associação, é só por causa, eles tiram, sim. eles recuperam orquídeas, e eu já estive lá a ver as orquídeas. Aquilo é um jardim, é muito caseirinho, mas eles já estive lá e continuo a segui-los no Facebook. Eles às vezes fazem diretos, mostram as orquídeas que têm floridas e essas coisas. E é Giro. exatamente neste Vale de Anton que eu achei muito engraçado. Mas a partir daí ela começa a falar quase que nos dá uma introdução ao que é uma espécie do nosso tempo que é quase extinta, e o que é que se está a fazer por causa Sim. destas rãs douradas. Depois, no segundo capítulo, uh, eu achei muito interessante porque fala a espécie é os mastodontes e os primeiros fósseis encontrados, e eu achei muito E engraçado porque, sim, do Cuvier, sim, do Cuvier, exatamente, e depois a diferença ela entre depois ali um bocado aprendemos um bocado sobre a história natural. Nestes capítulos, acho eu que ela sim, fala um bocado das escolas e do que se foi aprendendo para chegar à ciência atual, não é? Ao sim, que sim, sim, descobrimos sim. A hoje em dia. diferença entre os mastodontes e os mamutes, mas o que eu achei mais engraçado foi pensar que é verdade que ah, quando os cientistas começaram a descobrir os primeiros fósseis, aqueles animais gigantescos, como por exemplo o megatério, aquela preguiça gigante que existiu, Sim. e começaram a aparecer esqueletos de animais que já não existiam, eles ficaram. Levanta-se aí muitas questões, porque eram animais que eles não conheciam, e toda aquela situação de os animais, Deus criou os animais e Não eles tem- mantiveram-se sempre sem haver evolução nenhuma. Uh, é, é muito engraçado essa parte. Eu gosto quando ela fala dessa fase e depois eles achar que uns vão para a escola de um, outro pela escola do Sim, sim, outro, sim, e sim. nada E está certo. ridicularizavam-se uns aos outros. Eu achei Sim, muito sim, engraçado. sim. Olha, tá, eu achei muito engraçado aqui, e vou-te ler só aqui um bocadinho, que é a descrição, a primeira descrição que eles fizeram do plesiosauro, que é aquele mamífero, sabes, Sim, aquático. sim. Sim, sim, sim. O E adulto tem um sim, para eles banho. diziam que William Buckland descreveu o plesiosauro como tendo cabeça de lagarto unida a um pescoço que se assemelhava ao corpo de uma serpente, as costelas de um camaleão e as barbatanas de uma baleia. E tudo isto os confundiu imenso, porque eram animais que eles não conheciam, e ficavam malucos com os fósseis que iam Contratando. aparecendo. E depois todo este conceito novo de extinção que chocou também com o conceito de evolução, que ainda não havia o conceito de As evolução. Por isso eu espécies vão gostei muito deste capítulo, o que eles chamavam o transformismo dos animais ao longo dos tempos. Gostei muito, gostei muito. Depois na página, aparece depois o tal o Cuvier, que é um que não acredita em muita coisa, fala muito sobre os estudos e sobre as ideias dos outros que apontavam mais o caminho para a evolução. E depois, no terceiro capítulo,
sobre os pinguinos impenis, que são os araus gigantes. Esse foi o capítulo que eu achei mais triste. Deu-me uma tristeza, aquelas descrições das matanças. O arau gigante para quem não sabe o que é, podem ir pesquisar, porque eu também tive que ir pesquisar, porque não sabia o que era. Era uma ave grande que havia, especialmente nas partes do norte, e o último morreu, a descrição da matança do último foi em 1821, na Islândia. Não sabia que os pinguins queriam dizer, do latim queria dizer gordos, porque eles eram, coitados, animais gordos, gordas, que não voavam. E depois também as últimas, aquelas descrições na ilha de Fang, uma ilha que é um pedregulho no meio do mar, a 65 km da Terra Nova, que eles também chamam da Ilha das Aves, e todas as descrições de todos os navegantes que passavam por lá, e tanto os usavam para alimento como para as penas, até chegou um ponto que já era só como combustível, porque eles eram tão fáceis, eles não tinham medo das pessoas, não voavam, nadavam bem, não é? Mas não fugiam, e aquilo era uma matança. Bem, uma tristeza esse capítulo para mim. Para mim foi o pior capítulo. Mas acho que são essas descrições, foi dessa, e é naquela, que vem mais para a frente, que é daquelas experiências dos quadrados na floresta. Sim. Que eu fico a pensar, quantos animais é que se calhar nós já nem sequer percebemos o que era, usamos e abusámos, e sem nunca pensar, se calhar estamos a matar o último. Sim. Porque achamos que, não, isto em algum sítio há de haver mais um. E é aí que quando ela começa a falar essas histórias, esses contágios, no fundo, contágios. E é assim, agora é tudo mais rápido, as informações. Naquele tempo, até houve escritos em que algumas pessoas diziam a velocidade com que estão a matar, porque chegavam lá e matavam milhares, era mesmo um desperdício também. E isto vai acabar, vão acabar com os animais. Não havia aquele sentido de distinção, mas via-se que não era uma coisa natural, aquelas matanças. Bem, este foi para mim mesmo o capítulo mais um dos que eu gostei mais, porque também entra depois o Darwin, entra também a viagem que ele fez do Beagle, a introdução também, a origem das espécies, as coisas que o Darwin dizia, e eu, fãzíssimo do Darwin, adorei. Mas de imaginar aquela ave, lembrei-me do Dodo também, que era outro, todas as aves que não voavam, que foram mortas pelos seres humanos. Bem, capítulo 4 foi sobre as amonites, e começou com eu não esqueci de dizer isto, os foraminíferos, aquelas criaturas pequeninas que existiam. Também foi interessante, mais ler essas, e o que eram as amonites. Acho que talvez que eu gostei menos dos amonites. Sim. Foi porque foi quase mais um bocadinho de geologia, e foi talvez mais retórico. Mas depois, no capítulo 5, foi sobre a era antropocénica, a queda do meteorito, aquelas teorias da queda do meteorito, da primeira extinção. E do colega que achava que quem vai reinar no futuro vão ser os ratos gigantes. Sim. Sim, é verdade. Depois, no capítulo 6, aquela ilha italiana, que fica no sítio onde as placas pressionam-se, as placas africanas e a Eurásia pressionam, e então há ali uma libertação de CO2, de dióxido de carbono, e a influência que essa existência do dióxido de carbono tem nas cracas e nos seres vivos daquela zona, que foi uma coisa que me arrepiou imenso, eles irem lá mergulhar para aqueles sítios ao pé das placas tectónicas, nem pensar, nunca na vida, mas pronto. É uma experiência, no fundo, simples, não é? Mas engraçada, porque é para realmente mostrar o quanto a acidificação do oceano vai ter impacto.
Exatamente, exatamente. Que é o que foi no capítulo a seguir, continuou mais ou menos, no capítulo Sim, 7, sobre o efeito da acidificação do oceano, e o efeito os corais. nos corais, exatamente, nos recifes de corais. Gostei de saber também aquela parte da história de quando os primeiros navegantes embateram nas barreiras de coral, e que houve que o barco teve que lá ficar, e eles tiveram que coisa, foi giro, gostei de ver também, mas pronto, também foi uma parte interessante. Um, Depois foi a Depois dos Andes, dos... não foi a do Peru. Sim, sim, foi a seguir, foi o Peru, e sobre as árvores, sobre as grandes árvores, e o Peru foi a seguir, capítulo 8. Depois, o capítulo 9 foi aquele que tu mencionaste, que são as ilhas que eles fazem no meio das florestas, fazem tipo uma ilha em que isolam, e para estudar os O seus, que acontece. sim, os efeitos num espaço, uh, um, num espaço isolado, digamos assim, não é isolado, mas de qualquer maneira, não, parece que eles não comunicam tanto com as partes circundantes, e o E a estudo, biodiversidade acaba por diminuir. sim, e o estudo das várias espécies também, desde espécies maiores até às formigas, aquela parte das formigas também achei interessante. Depois, no capítulo 10, foi a parte dos morcegos, da nova Pangeia, e a morte, a morte às centenas dos morcegos por causa daquela doença, e que Do foi uma símbolo do nariz doença, branco. sim, exatamente. Eu sou sincera que aquela descrição dela, quando entra nas cavernas Que e horror! ele diz, cuidado para não pisar o chão, Exatamente. não quero imaginar. Meu Deus, também não. Também não. Mas eu pensei assim, depois dela ter saído de lado com tanto morcego morto, e pensei, nunca mais aqui põe os pés. Não, ela voltou mais várias vezes para ver para ver a evolução, e para ver a coisa. Contar, Para ver como é que, assim, contar os sobreviventes e ver como é que estava a evolução das cavernas. por acaso eu nesse capítulo tinha aqui anotado para falar, porque é aqui que ela dá valores que são terrivelmente assustadores, que é, durante um período de 24 horas, calcula-se que 10 mil espécies diferentes sejam transportadas pelo mundo apenas nas águas do lastro dos barcos. Assim, um único superpetroleiro pode anular milhões de anos de separação geográfica. E eu É, fico a pensar, ou seja, diariamente, o trabalho sim. que a gente não faz para inverter isto. Daí que eles chamam a Nova Pangeia, que é um novo o continente único, porque com a movimentação das espécies que há, acabam às É como vezes, se fosse único. sim, exatamente, parecer um continente único, porque as doenças, às vezes, tanto que esta doença foi também havia na Europa, por exemplo, e eles estavam lá nos Estados Sim. Unidos e no Canadá. Depois gostei muito do capítulo do rinoceronte da Sumatra, do zoo do Cincinnati, que foi o capítulo 11, Certo? que é coitadito do rinoceronte. E eu tenho sempre um bocadinho de. É Já fui triste. mais, É digamos que triste. já fui mais amante de jardins zoológicos. Mas, por outro lado, reconheço a importância, e já visitei vários jardins zoológicos que se dedicam ao estudo das espécies, e à proteção, e a salvarem as últimas espécies. Já tive, por exemplo, no Jardim Zoológico do Gerald Durrell, aquele na ilha de Jersey, sabes, aquele que Uhum. escreveu o livro, que escreveu aqueles livros, entre um deles é A Minha Família e Outros Animais, Sim. e ele tem um jardim zoológico. Tens que ir ao San Diego. Sim, o San Diego adorava visitar, adorava visitar. Sabes que eu, quando era novo, um senhor que morava perto de mim, na minha terra,
colecionava os fascículos que o Jardim Zoológico de San Diego publicava, acho que era mensalmente. E então ele tinha uma carrada de fascículos, eu lia aquilo para trás e para a frente, para trás, decorava aquilo, porque aquilo tinha muita coisa sobre espécies que na altura ainda não se ouvia falar. Estou a falar nisto há 40 anos ou mais. Um, e depois ele deu-me os livros todos, os volumes todos, os fascículos todos, ainda os tenho lá, o que eles faziam, o que eles tentavam fazer para salvar as espécies, por isso daí também o meu gosto também por animais e por estas coisas. Por isso eu acho que todos os jardins zoológicos deviam de ser como o nosso também está a ser. O nosso também há umas espécies que são e que fazem parte daquela associação que faz a troca de animais para não haver consanguinidade e que tem mapas de consanguinidade para os vários animais. Por isso acho que sim, acho que são úteis, mas depois às vezes há ainda jardins zoológicos muito mauzinhos, em que os animais são muito maltratados. Que já me disseram que, por exemplo, não gostavam de ir ao zoológico de Santo Inácio, que é aqui no Porto, porque achavam que os animais estavam muito longe. Estavam muito longe, mas isso assim é que deve ser. Exatamente, eu acho que é bom por causa disso, porque a gente dá-lhes o espaço que eles precisam, vemos os animais no ambiente deles e pronto. Sim. Claro, estou a ver qual é a necessidade. Não, é que assim os miúdos nem conseguem ver, às vezes nem nós vemos. Olha, o problema do Jurassic Park. Sim. Não, olha, eu fui ver, há uns anos, porque eu nunca tinha visto pandas, e foi quando eu tive uma loja de animais durante muitos anos. E nessa altura, há uns 10 anos, fui a Madrid, ver os pandas de Madrid. Nunca tinha visto pandas e depois houve outra coisa lá, houve também uma exposição de orquídeas, e eu fui eu e foi o meu sócio da loja, que era um veterinário, um amigo meu, um veterinário de animais exóticos, répteis, mamíferos e aves, mais do que o cãozinho e o gatinho. Ele é um dos especialistas em Portugal de animais exóticos. E fomos ver os pandas. Epá, achei aquilo tão mal. Por quê? Era tudo cimento. Os animais estavam ali, sabes? Pareciam fantasmas de animais, coitadinhos, os leões, as jaulas muito pequeninas. Nós cá em Portugal, em Lisboa, já tínhamos aqueles complexos grandes para os pandas vermelhos e para, sabes, e para os gorilas e para aquelas coisas grandes também. E lá ainda estava tão atrasadito, vindo lá tristíssimo, vindo lá muito triste com os jardins zoológicos. Mas pronto. E depois faltam dois capítulos. Os últimos 2 capítulos já foram mais dedicados, digamos, a nós. Ao primeiro, ao Homo Neandertalis, não, Neandertalensis. Eu por acaso eu também fui pesquisar alguma coisa deste que eu já não me lembrava de algumas coisas e também andei à procura deste, que eu gosto desta parte da evolução humana. E gostei muito, também tem aqui uma que é, no fundo, que se os outros, como é que era? Só os seres humanos totalmente modernos é que se começaram a aventurar pelo oceano onde não há terra à vista. Parte disso é tecnologia, como é óbvio, é necessário ter navios para o fazer, mas também existe ali, gosto de pensar ou de dizer, um pouco de loucura. Está a ver quando as pessoas devem ter navegado e desaparecido no Pacífico antes da Ilha da Páscoa ter sido descoberta. Quer dizer, é ridículo. E porquê é que o fazem? É por glória? É por imortalidade? Por curiosidade? E agora vamos a Marte. Nós nunca paramos. Pois é. E eu gosto de pensar que há ali um género de loucura, realmente. Exatamente, também tem que ser, também tem que haver um bocadinho de loucura para que fazer o. Mas eu gostei de ver, e gostei da parte do ser humano como espécie, como um animal, como um animal como os outros, digamos assim. Eu gostei esta parte mais do Homo neanderthalensis e depois o último capítulo ao Homo sapiens, a nós e todas as coisas
todas as evoluções, o encontro com outras espécies que eu até não, Espécies. sim, até não tinha muito esta noção de que as espécies teriam sido tão separadas, sabes? Pensei que os vários Homos neanderthalenses e sapiens e todos os outros tinha sido uma evolução de um só, mas acabou por ser geograficamente evoluções, parece, pelo menos dá a ideia aqui, evoluções separadas e que Para mim é o que depois, faz sentido, não é? Porque tu nas espécies animais também tens claro, espécies, claro, árvores que abriram, ramos que não foram completados, que a espécie acabou por aquela extinguir. parte de quando o homem vai da África, entra na parte da Europa, estão lá os outros e ele acaba-se por se cruzar, levou-os à extinção, mas antes ainda se cruzou e daí apareceram outros seres E as e pronto. lutas, não é? Porque Sim, uns acabaram por se juntar, outros acabaram por lutar uma espécie por recursos, não é? é E, verdade. e achei engraçado pensar que na realidade nós achamos que não, mas não somos muito mais diferentes quando olhamos para estas histórias de como Sim, é que é o Homo verdade, é se verdade. evoluiu, aliás. Pois Mas pronto, no final disto tudo, somos nós os culpados desta extinção, não e é? o que toda a gente me perguntou é que leram este livro e que como é que temos vontade de viver ainda. Pois é, pois é. Bem, vontade de viver nós temos, porque temos agora poderemos ficar com vontade de organizar um bocadinho da desorganização que causamos, mas eu acho que isto já não vai É, lá, felizmente eu não acho que será a minha opinião pode ser um bocado não muito famosa, mas eu acho que derrotista. infelizmente nós já ultrapassamos o ponto de regresso, não é? Sim, o ponto de não retorno. De não retorno, e no fundo isto vai ser uma extensão que não é uma extensão geológica ou de eventos catastróficos como costuma Sim, ocorrer, não é? sim, Fomos sim, nós sim, a sim. catástrofe. É, E vamos acabar por matar tudo e a Terra vai passar uma temporada gigante a recuperar e eventualmente há de aparecer mais espécies. Eu claro. acho que vai ser isto que vai acontecer. E só é Mas triste que nós temos autoconsciência e sabemos que eventualmente um dia vamos desaparecer. é É só verdade, é tristeza. verdade. É verdade. E é verdade porque também às vezes, daqui os vários exemplos que ela dá, às vezes coisas que poderiam ter sido evitadas facilmente, mas o ser humano também, a evolução do ser humano não foi positiva nesse aspecto, e eu acho, isto é a opinião minha, mas eu acho que por exemplo, o dinheiro que se está a gastar para ir para Marte, se eles colocassem o dinheiro no planeta em questão, a protegê-lo e fariam muito melhor. Mas como não sou eu que mando, é uma desgraça. É, E nós estamos a tanto assistir, dinheiro que eles estão a apostar nisto, quando na realidade esse dinheiro vem colocado noutros tipos de estudos e de procedimentos e projetos, as coisas se calhar até aconteciam. Quer dizer, há tanto dinheiro, podiam investir em mais tecnologia, mais limpa, sim, sim, sim. em algo que realmente ajudasse no que a gente precisa para evitar aumentar o Há consumo, tanta a coisa poluição, que tanta coisa que se ia fazer, não era? sim, há tanta Mas coisa que podia ter sido feita e ainda pode ser feita, porque acabamos digamos que adiar e às vezes dar o exemplo e salvar um bocadinho. Mas acho que o caminho que nós traçamos para a tal sexta extinção está traçado e vamos lá cair de qualquer maneira. Não será já nas próximas gerações, mas pronto. Será a daqui gente a já algum sabe. tempo. É por isso que Nós este também livro temos a é questão do importante, não Sol, é? não é? Da nossa estrela, não é? Porque também há aquela questão da nossa estrela que vai nos acabar por influenciar. É, exatamente. Mas é por isso que eu acho que este livro e outros livros deste tipo são importantes. Por isso achei que depois, depois de ter terminado, achei que foi uma boa leitura, uma leitura que eu gostei bastante. Eu Um, não recomendaria a quem nunca leu, se calhar, livros deste teor. sim, sim, Pode haver sim, assim, alguns tipo, capítulos primeiro que eu acho livro, que há coisas mais, vai.
sim, há coisas mais, digamos, mais fáceis, em que os temas serão talvez mais atrativos. Aqui há duas ou três partes que tornam-se um bocadinho enfadonhos, e talvez São não. mais técnicos. É, Não é um cientista a escrever para cientistas, mas é um cientista a falar, é uma jornalista a falar mais correto e de coisas um bocado mais sim, complicadas. sim. Eu acho que pode ser mais difícil. Sim, sim, sim. Também foi isso que eu achei. Mas ela está, todos estes assuntos pesquisados por ela e os sítios onde ela vai, as viagens que ela faz, achei espetacular. Esta senhora, e achei que o livro foi bem escrito e tem bastante informação, interessante. Por isso acho que foi uma boa leitura. Vamos partir para a outra, Olha, não é? Vamos... custou 3 meses que gostaram. Não foi Exatamente, para exatamente. Foi isso, foi foi isso, foi isso. tudo, mas Gostou, gostei. Agora vamos para o próximo. mas foi bom. Vamos partir para o próximo. E vamos ler então o Late Night. Late Light, exatamente, Late Light, que foi o livro dos Nature Books que ganhou o ano passado. Ele já tinha ganho Richard mais. Jeffries Award. Ele já tinha ganho outros prémios, mas ganhou o prémio do Wainwright Awards, que é o prémio em inglês para este tipo de categorias de livros, dos Nature Books. Daí eu ter achado interessante a gente ler este livro. Vamos ver o que é que vamos Acho que tirar. vou gostar. Hã? Eu acho que Diz? vou gostar. É? Inglaterra, história Pois, natural, eu também acho memória. sim, eu também acho que sim, eu também acho que vou gostar, também acho que será. E dizem que o livro está muito bem escrito, que os assuntos são muito interessantes, também é um bocadinho também sobre extinção e sobre os mundos que estão a desaparecer ou que estão a deixar-nos e evoluir também. Por isso acho que vai ser interessante e nós daqui a uns tempos voltamos aqui. Que Sim, seja sim. mais rápido. Também acho que sim. Não, este vai ser. Se alguém nos quiser acompanhar também com alguma destas leituras, também pode-nos dizer no meu canal, ou no teu canal, ou nos Instagrams. Instagram. Exatamente. Mas para já, vamos continuar então a ler. Ler naturalmente. Exatamente. Ler naturalmente. É isso. Obrigado, Sofia, por Obrigada. mais esta leitura conjunta e é sempre mais Obrigada por divertido. estar a fazer ler mais disto, porque eu sempre quis me ler mais livros desta área e era Exatamente, daqueles que mas é o que me obriga a mim, e esta tinha. obrigação de lermos e esta discussão que vamos fazendo enquanto lemos ajuda sempre também a ler, porque eu acabava sempre por estes livros ficarem um bocadinho de lado, porque pronto, são assuntos que já sabe, mas este projeto é bom para isso mesmo. Pronto, Exatamente. Portanto, leiam também. beijinhos e até à próxima Beijinhos. leitura. Tchau. Até Tchau, à tchau. próxima. Adeus.